Saudações, queridos alunos! No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o surgimento das ciências modernas, ou a chamada Revolução Científica. Como deu esse surgimento? Como foi que elas se separaram da filosofia, que foi a primeira ciência a ser criada pelo homem? Nós vamos ver os fatores históricos que proporcionaram o surgimento das ciências, como elas estabeleceram o seu método, e que rumo elas tomaram a partir da separação da filosofia. Então, explicando o conteúdo, o assunto, que é a Revolução Científica do século XVII e o surgimento das ciências modernas. Então, por volta de 1600 e alguma coisa, as ciências elas vão se separar da filosofia. Até então, antes da Revolução Científica, todas as formas de conhecimento que nós conhecemos hoje como ciências modernas, como a química, a física, a matemática, a antropologia, a biologia, elas anteriormente eram tidas como filosofias e elas estavam, de certa forma, sobre a tutela da filosofia, que teria sido a primeira forma de conhecimento criada pelo homem. O filósofo antigamente, lá na antiguidade, ele discorria sobre todos os assuntos e sobre todas as formas de conhecimento, inclusive a medicina. Mas somente após a Revolução Científica, somente no século XVII, que cada ciência começou a pedir a sua tutela e se separar da filosofia enquanto ciência, Foi neste momento quando as ciências estabeleceram para si um objeto específico e, antes de mais nada, um método de estudo desse objeto, elas começaram, a partir desse momento, a se separar da ciência. Separar da filosofia. E para isso foi muito importante a matemática, como uma linguagem que iria traduzir todo o conhecimento produzido por essas ciências. Então, dentro desse poema de Pascoal, em que ele fala, dentro desse poema, essa frase desse livro, Pensamentos, ele diz o seguinte: o silêncio desses espaços infinitos me apavora. Justamente porque o que vai caracterizar o período, essa transformação, essa revolução em que as ciências se separam da filosofia, é o olhar que o homem vai ter, o modo de olhar que esse homem vai ter para o universo, onde ele percebe que o universo não é aquele universo fechado, é finito, como era pensado o universo por Aristóteles. A partir de agora, para o cientista moderno, ele percebe que não é a Terra que está no centro do universo e que muito menos esse universo ele é finito, Essa frase, no século XVII, vivenciou justamente a substituição de uma teoria geocêntrica que tinha a Terra como centro do universo, geo, terra, cêntrica, centro do universo, que foi aceita por muitos séculos, no caso 20 séculos. E ela foi substituída pela teoria heliocêntrica. Hélio, que significa Sol, cêntrica, centro, o Sol no centro do universo. Então, a nova teoria não só tirou a Terra do centro do universo, mas também desintegrou uma construção estética de universo hierarquizado, do mundo superior dos céus, como dizia Aristóteles, e o inferior e o corruptível da Terra, que é aquele mundo formado pelos 4 elementos, terra, fogo, água e ar, do movimento que não era um movimento circular, era um movimento para cima, para baixo, para os lados, um movimento conturbado, um movimento violento, como diria Aristóteles. Galileu ele vai geometrizar o universo e iguala todos os espaços. Nisso ele vai contrapor a ideia do universo fechado, de Aristóteles, fechado e finito, à infinitude do céu. Então, quando eu falo, aqui tem a etimologia da palavra, hélio, que significa sol, cêntrico, centro,
e, de certa forma, vai se contrapor à teoria geocêntrica, que tinha a Terra no centro do universo, que era uma teoria aceita principalmente na Idade Média, né? Quantas e quantas pessoas não foram parar na fogueira porque discordavam dessa ideia que era aceita pela Igreja, sobretudo pela Igreja no período da Inquisição. Contexto histórico que favoreceram essa mudança, né, de pensamento, do geocentrismo, que foi substituído pelo heliocentrismo. Então vamos ver o contexto histórico. A mudança de pensamento não envolve apenas uma questão científica, até porque se fosse por causa disso, Galileu não seria obrigado a abjurar, ou seja, renegar sua própria teoria, né? Ou seja, dizer que a teoria dele era mentira, e nem recolhido a uma prisão domiciliar. Outros acontecimentos estavam relacionados a ela, como o surgimento da burguesia, o desenvolvimento do capitalismo, a revolução comercial, o renascimento das artes e da filosofia. Então, surge nesse período um outro indivíduo, um outro homem, mais confiante no poder da razão em transformar o mundo. Quais eram as características desse pensamento moderno? A religião naquela época ela era suporte do saber, né, na Idade Média. E a partir do final desse período da Idade Média, durante o Renascimento, vinha acontecendo a igreja vinha sofrendo diversos abalos, como por exemplo o questionamento da autoridade do Papa, né, a autoridade papal, e o advento do protestantismo e a consequente destruição da unidade religiosa, que fez surgir certas características nesse novo momento. Ou seja, nesse período, né, a Igreja Católica é quando ela vai sofrer um abalo, principalmente com a Revolução de Calvino e sobretudo de Martim Lutero, né, a Revolta Luterana, a Revolução Luterana, que começa a questionar todos os dogmas da Igreja Católica. E com isso a Igreja Católica ela começa a perder diversos adeptos que vão passar para a igreja evangélica ou protestante que naquele momento estava surgindo, já que era caracterizada desse movimento, sobretudo os protestos que eles faziam sobre a venda de indulgências dos dogmas da Igreja Católica. Outra característica desse período é o antropocentrismo. Enquanto o pensamento medieval era um pensamento teocêntrico, em que o indivíduo ele aceitava um conhecimento inquestionável, dogmático, que seria dado por Deus, né? Nesse período em que a igreja começa a ser abalada pelos protestos, né, dos protestantes contra a igreja católica, é quando vai surgir o pensamento, um indivíduo com um pensamento moderno, em que ele vai colocar a si próprio agora no centro das decisões, ou seja, o teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, vai dar lugar ao antropocentrismo, porque agora esse homem ele é livre para se contrapor a todo aquele conhecimento que era dado pela igreja, como por exemplo o conhecimento do geocentrismo, que teria sido produzido pelo monge da igreja católica chamado Cláudio Ptolomeu. Na religião surge adeptos da reforma nesse período, né, que vai defender principalmente o acesso direto da Bíblia. A Bíblia que era antes só interpretada, só quem tinha acesso eram os padres, né, os monges da igreja, porque a Bíblia era apenas em latim e só eles conheciam a língua. Então, a reforma protestante, uma das exigências delas era que a Bíblia fosse escrita na língua em que a igreja estava inserida. Se tivesse em Portugal, em português, se tivesse na Inglaterra, em inglês e assim sucessivamente. Outra característica desse período foi o racionalismo, ou seja, se opõe à razão à fé ou à verdade que é revelada
né, por Deus, porque assim que a igreja, já que a igreja ela é detentora do saber, do conhecimento, só que esse conhecimento da igreja naquela época era um conhecimento revelado por Deus e era o que os protestantes eles protestavam, ou seja, o homem ele é capaz agora de interpretar a Bíblia, fazer as suas interpretações e produzir o seu conhecimento. Assim como o cientista seria capaz de produzir, né, conhecimentos, já que só a razão faria esse homem, novo homem moderno, conhecer. Nesse sentido, eu tenho um saber mais ativo, em que se opõe à contemplação do conhecimento. E aí eu estou me remontando à antiguidade, em que não havia experimentações, não havia a indução, era apenas a dedução, de certa forma, não havia experiência, conhecimento ele era baseado apenas na razão e deduzido a partir dessa razão. Agora o saber ele seria um saber mais ativo. Eu deveria colocar todo o conhecimento produzido pela razão, deveria ser submetido à experimentação, comprovado pela experiência. Não quer dizer que a razão não seria importante, mas só ela não iria produzir o conhecimento. O método, nesse caso, vai ser muito importante também, porque a ciência agora ela vai buscar um método adequado para produzir conhecimento, o que vai marcar o ponto de partida de vários pensadores do século XVII, como René Descartes, Spinoza, Francis Bacon, o próprio Galileu, no mesmo século teorizou sobre o método científico, o que representou uma verdadeira revolução naquela época, havendo o rompimento da ciência com a filosofia aristotélico-escolástica em busca do seu próprio caminho. Aqui nós percebemos que já começa a haver o início da ruptura entre filosofia e ciência. Vale ressaltar que mesmo as ciências separando da filosofia, a filosofia ela não é desmerecida da sua importância até os dias de hoje. Galileu e as duas novas ciências, no caso física e astronomia. Por volta de 1638, né, século XVII, em sua obra Os Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre duas novas ciências, que é física e astronomia, já cego e ainda na prisão domiciliar, Galileu relaciona a hipótese de Copérnico, né? A Copérnico que vai ser um físico e astrônomo que vai começar a elaborar a teoria do heliocentrismo, que o Sol está no centro do universo, né? E ele vai relacionar Galileu Galilei essas hipóteses de Copérnico com as leis da mecânica, no caso física, ligando a ciência da física à astronomia ou da astronomia à física. Pode-se dizer que com isso nascia a física moderna e uma nova concepção de astronomia. A nova física, a produção dela, né, era baseada numa teoria e experimentação. E isso só foi possível graças a Galileu, porque Galileu ele dispunha em sua oficina de recursos, né, de certas engenhocas, como plano inclinado, termômetro, luneta, relógio d'água, embora ainda fossem instrumentos, engenhocas um tanto primitiva, mas foram suficientes para que ele pudesse mostrar o valor da observação, o que lhe permitiu abandonar toda aquela ciência especulativa da antiguidade, né, sobretudo de Aristóteles, e caminhar em direção à construção de uma ciência mais ativa, no caso baseada na experimentação. Então nós temos aqui, né, alguns exemplos de engenhocas criadas por ele, luneta, relógio d'água, termômetro, né? E uma característica que esses instrumentos tinham era a linguagem matemática. Né? A favor da ciência, a matemática como linguagem, ela podia dar aquilo que as ciências sempre almejaram, que foi a objetividade e a exatidão. E isso só seria possível, né? Essa exatidão e objetividade, só seria possível que as ciências alcançassem, só foi possível graças à matemática como linguagem, né?
Nesse sentido, Galileu, através dos seus experimentos, ele vai valorizar os experimentos. E ao contrário da física antiga, que buscava explicar o porquê que alguma coisa acontece, né, nos fenômenos, Galileu se interessa de explicar como, o que supõe uma descrição quantitativa, ou seja, ele não explica por que algo acontece, mas como algo acontece. Ele vai descrever aquele algo, né? Assim, ele distinguia as qualidades secundárias, né, subjetivas, como cor, odor, cheiro, sabor. Isso eu não posso quantificar. Eu só digo que está muito cheiroso, pouco cheiroso, daquelas qualidades que são mais objetivas e primárias, como a forma. Aí eu tenho triângulo, retângulo, né? Eu tenho movimento, que eu posso calcular, velocidade. Então, para eles, as ordens primárias objetivas é aquilo que eu posso quantificar, né, do que as secundárias ou subjetivas. Então, Galileu vai dizer que a filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em linguagem matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Aqui o Galileu ele mostra que a matemática ela é muito importante para o desenvolvimento da ciência e na aquisição de conhecimento real e verdadeiro. E aqui nós temos, por exemplo, Galileu demonstrando num plano inclinado a relação de grandezas, como velocidade, espaço e o tempo, né? E aqui nós temos a figura mostrando bem como ele faz esses cálculos. Sobre o movimento, Galileu ele vai entender de forma diferente de Aristóteles, enquanto que o movimento de Aristóteles era um movimento qualitativo, né? Qualitativo do quantitativo, né? Aristóteles que ele fala isso, né? Enquanto o movimento de Galileu recusa a teoria de Aristóteles, que distinguiu o movimento qualitativo do quantitativo, como a gente viu no vídeo passado, para considerar toda mudança quantitativa, se distanciando das ideias de corpo leves e corpo pesado, ou seja, o movimento violento, quando o corpo tirado do seu lugar natural, se ele for pesado, quando largado, ele vai buscar aquele lugar natural e fica em repouso, né, enquanto não acontece um movimento violento, enquanto ninguém tira ele daquele lugar natural. Galileu vai ser o primeiro a estudar as leis de Arquimedes e ele vai ver que as leis do equilíbrio dos corpos flutuantes são verdadeiras, o que vai acabar destruindo aquela história de Aristóteles da leveza e o peso, né, da gravidade e leveza de um corpo. O subir e descer não atestam mais a ordem imutável do mundo, a essência escondida das coisas. Exemplo que ele fala, né? Onde está a gravidade de uma madeira que na água só afunda se forçar o seu mergulho, já que a madeira ela fica flutuando, né, numa água. E isso a partir, claro, do conhecimento que ele tem sobre Arquimedes. Ao explicar como os corpos caem, não porque um corpo cai, Galileu vai descobrir a relação que tem, né, entre o tempo que um corpo leva para percorrer um plano inclinado, a questão de espaço e tempo, velocidade, né? Repetidas experiências confirmam as relações constantes e necessárias, onde decorre a lei da queda dos corpos produzida de uma forma geométrica, ou seja, já vai dar aí Galileu Galilei os indícios para que Isaac Newton crie a teoria da gravitação universal. E aí tem, né, o plano inclinado de Galileu Galilei, as experiências que ele faz lá na Torre de Pisa, os cálculos dele, né? A nova ciência que surge não parte apenas de dados empíricos. Galileu não é sempre indutivo, ou seja, ele não faz sempre experiências. Nem toda vez
parte do fato pelas leis. Em muitas ocasiões realiza experiências mentais, dedução, ou seja, pensamento, raciocínio, reflexão, imaginação, né? Então ele faz isso imaginando situações possíveis de se verificar um acontecimento empiricamente. Primeiro ele pensa, ele teoriza e depois vai para a experimentação para provar a sua teoria. Uma descoberta alcançada com esse método foi o princípio da inércia, segundo o qual qualquer objeto não submetido à ação de uma força permanecerá indefinidamente em repouso ou em movimento uniforme. Ora, isso acontece de fato por isso não acontece de fato, pois não é levado em consideração o atrito, mas pode ser pensado como se ocorresse. Ou seja, ele está utilizando aí a dedução, um pensamento, uma reflexão para se pensar a questão da existência do atrito para mostrar quando um corpo ele está em inércia ou em movimento. Galileu é um dos expoentes dos novos tempos da ciência que está nascendo, da ciência moderna, né? Não resulta de um simples desenvolvimento, mas de uma ruptura. Não resulta de um simples desenvolvimento, mas de uma ruptura, da adoção de uma nova linguagem, fruto de uma revolução científica iniciada por Galileu, a união da experimentação com a matemática. Ou seja, Galileu funda a nova ciência. Não é que a ciência esteja se desenvolvendo, mas ele vai causar uma verdadeira revolução, quando a ciência deixa de ser meramente especulativa e passa a ser agora uma ciência experimental, né? Astronomia e geometrização dos espaços, né? Aí nós temos a figura em que antigamente, que foi pensada por Cláudio Ptolomeu, em que a Terra está no centro do universo. De certa forma, essa teoria do geocentrismo teria já sido pensada e serviu como base para que por Aristóteles, né, que serviu como base para que Cláudio Ptolomeu ele desenvolvesse a teoria do geocentrismo. A teoria geocêntrica encontra-se nas obras de Aristóteles, posteriormente completadas por Cláudio Ptolomeu no século II d.C. Esta concepção descreve o universo finito, esférico e hierarquizado. Era uma teoria confirmada pelo senso comum, ou seja, se eu estou aqui na Terra parado, eu vejo o Sol nascer de um lado e se pôr do outro. Ou seja, eu vou pensar que, mediante a isso, é a Terra que é o Sol que gira ao redor da Terra e a Terra está parada no universo. Contrapondo aqui, nós temos já o modelo heliocêntrico, em que é o Sol que está no centro do universo e não mais a Terra. No século XVI, o monge Nicolau Copérnico publicou Das Revoluções dos Corpos Celestes, essa obra em que expõe o heliocentrismo. Sua obra foi ignorada até Galileu e Kepler. Galileu, com o auxílio de uma luneta, descobre que, para além das esferas fixas, né, as esferas das últimas, onde ficavam as estrelas pensadas por Aristóteles, haveria mundos infindáveis, que a Lua era rugosa e irregular, que o Sol é manchado, Júpiter tem 4 luas e assim sucessivamente. Né, tudo diferente de como era pensado por Aristóteles. Um universo finito, sendo a Lua e o Sol perfeitas e composto de substâncias incorruptíveis e perfeitas, ou seja, inquebráveis, indestrutíveis. E aqui nós temos figuras, né, que mostram a questão do universo. Enfim, os fenômenos da física e da astronomia, antes explicado pela diferença da natureza dos corpos perfeitos, né, e imperfeitos, tornam-se agora homogêneos, ou seja, iguais. Já não há mais como reconhecer a incorruptibilidade da Terra e consciência medieval de um mundo fechado e de um universo finito. Aí, no caso, se fazendo uma crítica à Idade Média, sobretudo a Aristóteles. O filósofo contemporâneo chamado Coiré, ao explicar as mudanças que ocorreram no século XVII, diz que elas pareciam ser redutíveis a duas ações fundamentais e relacionadas: a destruição do cosmo, né, aquele cosmo pensado por Aristóteles, e a geometrização do espaço, que teria sido pensado por Galileu Galilei. O espaço, dessa forma, ele é democratizado,
pois todos tornam-se equivalentes, não mais havendo a diferença de qualidades entre os espaços terrestres e os celestes, sendo as leis da física também aplicadas a todos os corpos do universo. Tudo isso vai dar, de certa forma, um cabedal para que Isaac Newton ele possa elaborar a sua teoria da gravitação universal. Apesar de tudo isso, existe uma lenda, que observando a queda de uma maçã, ele teria intuído a ideia da força de atração de todos os corpos do universo, que levou à elaboração da teoria da gravitação universal, onde a força de atração é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, a Terra, por ela ser um corpo maior, ela exerce uma atração sobre qualquer corpo, como uma maçã, que seria um corpo menor, devido ao volume de massa da Terra ser superior a de uma maçã. E por conta disso, um poeta, um escritor chamado Paul Varley, ele vai dizer: o gênio de Newton constitui em dizer que a Lua cai, enquanto todos bem veem que ela não cai. Isso porque, segundo todos nós já sabemos, a Lua ela não tem uma órbita. Então, é devido ao volume das massas dela ser inferior em relação à Terra e a distância dela que faz com que ela fique naquela posição e se movimente de acordo com a influência da Terra, ou da gravitação da Terra sobre ela. Nesse sentido, nós temos aí, como podemos dizer, um novo paradigma que está sendo criado a partir de Newton. O que é um paradigma? Cientificamente falando, é um modelo, um padrão, um conjunto de teorias e técnicas, valores de uma determinada época que em tempos entram em crise, para que o outro paradigma possa substituir. E a gente pode dizer que dentro da física, o paradigma de Galileu foi substituído pelas teorias e os pensamentos de Isaac Newton e posteriormente os paradigmas e o pensamento de Isaac Newton vão ser substituídos por de Albert Einstein. E uma coisa deve ser ficada bem clara, que a ciência, todo conhecimento científico, ele se acumula, ele não se perde, porque um cientista ele vai até uma certa altura e para, dos seus estudos, ou porque já está velho demais, ou porque morreu, mas nada se perde, porque outro cientista, vai continuar o estudo de onde foi parado. A gente pode, por exemplo, levar em consideração o período que nós estamos vivendo de pandemia, Muitos falam, em menos de 10 meses foi feita uma vacina. Porém, a gente não deve esquecer que a família do coronavírus já vem sendo estudada há muitos anos. Então já existe todo um estudo acumulado sobre esse vírus. Então, não foi nesses 10 meses que estudaram para se descobrir uma vacina. Na verdade, foi um grande esforço de várias comunidades científicas para a produção da vacina. E havia muito estudo, muito estudo acumulado e produzido. E que neste momento de urgência que nós nos encontramos, foi possível criar, uma vacina. Novas ciências, novo mundo. Galileu foi condenado em 1636 por conta de suas ideias. No entanto, Newton foi consagrado cavaleiro pelo governo inglês em 1705. Honra nunca concedida a um estudioso. Por que essa diferença? Primeiro, a visão religiosa do mundo viu-se ameaçada pela nova ciência, na qual não havia lugar para a causalidade divina. Ao separar a razão da fé, Galileu buscava uma verdade científica. Segundo lugar, o lugar do ser humano sendo questionado a partir do impacto da descentralização do cosmos, promoveu uma transformação da Terra numa pequena porção da massa, numa imensidão do espaço.
De repente, o homem, né, ali com Galileu, se viu, de certa forma, perdido, porque até então se acreditava que a Terra estava no centro do universo, e de repente é tirado do homem essa Terra que está no centro do universo. Então, de certa forma, esse homem se encontra perdido. A ciência moderna compara o corpo humano a uma máquina, um conjunto de mecanismos cujas leis precisam ser descobertas. A nova ciência não se preocupa com a perfeição ou com as causas, formas finais, teológicas, etc. e tal, mas somente com as causas eficientes, ou seja, com como algo ocorre, quais são as leis que estão por trás de certos fenômenos, né? Então, a ciência só teve apoio a ciência só teve apoio e só foi aceita pelo governo a partir do século XVII, porque os sucessos de resultado das pesquisas científicas despertaram o interesse dos mesmos pela possibilidade de crescimento de poder econômico. Ou seja, os governos eles viram na ciência, assim como os comerciantes, como a burguesia, uma maneira de ganhar muito com a ciência, uma maneira de produzir muito em pouco tempo, gastando pouco. E isso tudo é graças ao desenvolvimento científico, né? E que depois do século XVIII a gente vai ter a primeira revolução industrial, e essa revolução, de certa forma, ela só foi possível graças ao desenvolvimento, né, da ciência. Eu quero agradecer a atenção de todos, muito obrigado, e espero que esse vídeo tenha ajudado no entendimento do conteúdo. Façam o exercício de vocês, nunca se esqueçam, tá? Muito obrigado. Até mais.